Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de correr a estrada nas Gerais para comprar na feira uma boiada de 1.000 cabeças para mais, a comitiva pioneira e novidadeira do Terra Viva DBO na TV anuncia a sua chegada desta viagem e vem trazendo na bagagem charque, goiabada e queijo e de sobejo as notícias arrecadadas naquelas freguesias de lá para contar para o povo de cá. Começando já a função com a recitação da prosa brideira do dia. Na lista do que o amigo pecuarista tem de fazer antes de sair com o gado engordado para enfrentar o mercado, uma coisa que não dá para esquecer é o planejamento dos casamentos no rebanho para garantir a qualidade da bezerrada da nova geração. Pois então, para não ficar arriscado de dar um passo errado nessa hora, o procedimento recomendado é de consultar um especialista em genética e reprodução, participando aqui da nossa sessão sobre raças e cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro fazendeiro Antônio Vaz, que tem propriedade em São João da Boa Vista, aqui no interior paulista. Ele conta que trabalha com Nelore há muitos anos e está fazendo cruzamento com Senepol em IATF, a inseminação artificial em tempo fixo. Mas recentemente o Antônio comprou lá alguns animais tabapuã e está gostando bastante da raça, mas está querendo saber como é o desempenho dos bezerros cruzados e qual é a qualidade da carne que eles vão produzir. Pois então o assunto já foi devidamente encaminhado para quem entende desse riscado e agora a gente fica de lado para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Antônio. Bem, se o seu objetivo é fazer carcaças pesadas ou carne de qualidade, o Senepol cruzado com um zebuíno, ele produzirá animais de um nível de carne de qualidade muito bom. Será uma carne macia, logicamente que aí a gente depende de idade e também de como esse animal foi manejado até o abate, para se fazer uma carne mais macia, que hoje entende-se como carne de qualidade, maciez. Basicamente é isso, e alguma coisa de mármore, de marmoreio, como alguns falam, também vai fazer uma carne de qualidade com melhor suculência. Mas a base é, quando você cruza um taurino com um zebuíno, você já tem uma chance grande de fazer essa carne de qualidade. No seu caso, você já usando o Senepol sobre as suas Nelore, você fez bezerros pesados, bons bezerros, muito rústicos, adaptados, fêmeas de qualidade que também devem ser aproveitadas. Tá? Então a gente sempre fala que a fêmea do cruzamento de um taurino com zebuíno é a riqueza do cruzamento e não exatamente o macho que vai embora da fazenda, mas sim essa fêmea F1. Então essa fêmea F1 Senepol Nelore é excepcional como matriz que deve ser aproveitada, onde você pode jogar até um europeu sobre ela, se possível um europeu de grande porte, seja um cimental para você aproveitar fêmeas ou um charolês para você fazer um animal terminal. Agora, quando você nos diz que comprou tabapuã e quer saber sobre o resultado do tabapuã com Senepol, o que eu posso afirmar é que praticamente você terá o mesmo resultado do Nelore, mas com o advento de mais habilidade materna, podendo ter um bezerro mais pesado, com mais couro, um pouco mais de ossatura. Então você faz animais com uma estrutura um pouco melhor quando você cruza o tabapuã com o Senepol, ao invés do Nelore com o Senepol. Então essa é a grande vantagem, mais estrutura e habilidade materna nessa fêmea também Senepol tabapuã, ok? Primeiramente, a tua fêmea tabapuã vai desmamar o F1 Senepol tabapuã muito pesado. Segundo, que essa fêmea filha de tabapuã com Senepol será espetacular, com uma habilidade materna ímpar para você fazer um tricross, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Antônio. Um abraço a todos e vamos para o campo. Com o gado novo indo na frente, mais disposto e animado na travessia do Cerrado, a gente vai ter de fazer aqui uma parada ligeira, mas é só o tempo de esperar a culatra chegar mais perto da ponteira e é já que a nossa lida marchadeira vai ser retomada. Aguarde.
Dono do maior rebanho de gado comercial do mundo, o Brasil é disparado o ponteiro e principal exportador de carne bovina do mercado internacional, vendendo o produto aí para mais ou menos 150 países, variando aí conforme a época do ano, né? Pois então, logicamente que ter um sistema de rastreabilidade de alta qualidade para garantir a segurança sanitária e ambiental da mercadoria e ganhar a confiança da freguesia seria de extraordinária importância para a cadeia produtiva da pecuária brasileira, né? Mas apesar do esforço feito nos últimos anos, o país ainda enfrenta grandes dificuldades para rastrear os animais e a carne produzidos nas fazendas e nos frigoríficos nacionais. A novidade é que esta situação pode começar a mudar por conta de uma proposta que acaba de ser entregue ao Ministério da Agricultura para a criação de um novo sistema de rastreabilidade no país. E para adquirir sabedência a respeito do que é que pode ser feito neste jeito, a gente vai esticar uma prosa com o administrador Aécio Flores, coordenador do Grupo Técnico de Rastreabilidade da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, uma das entidades responsáveis por esta iniciativa, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Aécio. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso rancho eletrônico. Obrigado por você aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Boa noite, Sidney. O prazer é todo meu de estar aqui conversando contigo e a gente poder falar desse assunto tão interessante e importante para a pecuária, que é a rastreabilidade. Extremamente importante. Ô, Aécio, antes de falar de rastreabilidade, né, considerando que pode ter aí na frente da televisão algum companheiro boiadeiro que ainda não conheça, o que é a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, hein? Bom, a Mesa é uma associação sem fins lucrativos, com mais de 70 organizações associadas que representam os elos da cadeia da pecuária junto a uma mesa redonda, ou seja, a gente se identifica como sendo a voz do Brasil para o mundo, que é possível produzir uma carne no nosso país com manutenção da biodiversidade. Então, em cima da própria organização da mesa, a gente tem vários fóruns de discussão e grupos de trabalho, e um deles é esse, nesse assunto tão importante que é a rastreabilidade bovina, onde eu sou atualmente coordenador. Muito bom. Agora, por que é que o Brasil precisa ter um bom sistema de rastreabilidade do gado que não deixe nenhuma dúvida a respeito do seu perfeito funcionamento, hein, Aécio? Isso é uma missão que a gente já tem há bastante tempo no Brasil, né, Sidney? E é uma tendência mundial esse processo de rastreabilidade para qualquer produto, seja ele agropecuário ou não. Eu acho que tu agregar valor ao produto com informação de qualidade e que garanta isso, abertura de mercado e a segurança alimentar como um todo é fundamental para qualquer produto e principalmente para o produto agropecuário e no caso específico da pecuária, que tem no Brasil um expoente de exportação, como tu próprio comentou na abertura aí da chamada da nossa entrevista. Uhum. Agora, Aécio, qual que é o problema principal aí do sistema de rastreabilidade do gado que o Brasil tem hoje? Eu acho que o principal problema é a gente criar uma dinâmica de acesso facilitado para o produtor e dar as garantias para o produtor que ele fazendo esse investimento na rastreabilidade, ele vai ter um retorno de agregação de valor ao seu produto, né? Eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje é levar isso para o produtor rural como um processo de investimento e um benefício direto para ele no seu processo de produção. Ou seja, ele vai conseguir mais renda e tem garantia de uma segurança na negociação do seu produto ao longo da cadeia. Uhum. Aécio, agora, para começar a falar dessa nova rastreabilidade do rebanho brasileiro, né, uma informação que eu acho que é muito importante é quem são os autores desta proposta, hein, Aécio? Bom, a gente na mesa, a gente conseguiu juntar os elos produtivos, né? Então a gente tem desde o setor produtivo, representado pela CNA, no caso, como a indústria, como a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, né? Vamos dizer assim, que são os polos antagônicos desse processo hoje em dia, né? Mas todos os elos da cadeia de serviços, órgãos, assim, entidades financeiras e principalmente a sociedade civil. Então, juntando todo mundo numa mesa, a gente conseguiu elaborar uma proposta que conseguisse chegar num consenso mínimo para a apresentação de uma, vamos dizer assim, de um projeto de solução de uma política pública para a rastreabilidade no Brasil. Isso que você falou que eu acho muito interessante, né? Juntar polos, né, contrários, divergentes, né? Isso realmente é uma coisa revolucionária hoje, né? Agora, então eu queria saber como é que foi possível, né, Aécio, juntar
Numa mesma proposta, pecuarista, frigorífico, organizações de defesa do meio ambiente, que tem também, né? Consumidor e representantes da sociedade em geral. É muita gente, né? Foi bastante gente, não é uma tarefa muito fácil, para te dizer. Mas eu acho que o grande benefício de tudo isso é mostrar que essa cadeia como um todo, ela está disposta a encontrar uma solução para esse problema que, vamos dizer assim, que é a implantação de uma rastreabilidade eficiente e com segurança de negócio e com segurança para o produtor rural dentro do processo de distribuição, de fornecimento e de toda a indústria da carne nacional, né? Então, eu acho que a partir do momento que se chegou a essa conclusão que, olha, não adianta a gente ficar puxando para um lado, puxando para o outro, vamos chegar num consenso que seja no mínimo, entendeu? Para apresentar uma solução que pode ser factível e dar todo o apoio para o Ministério da Agricultura nessa tarefa hercúlea que é a implantação de sistema de rastreabilidade num país como o nosso, né? Que além de 210 milhões de rebanho, como tem o último censo, a gente tem um potencial aí de 2,5 milhões de propriedades rurais envolvidas numa produção pecuária para abate, para exportação. Basicamente, como é que vai funcionar essa nova rastreabilidade que vocês estão propondo aí para a cadeia produtiva da pecuária brasileira? Sidney, eu não diria nem que é uma nova rastreabilidade. Quando a gente elaborou a proposta, a gente estabeleceu 8 pilares específicos com ações que já são realizadas hoje, ou num nível menor, ou numa quantidade menor de animais ou de produtores, com próprias iniciativas do Ministério da Agricultura, a própria proposta da CNA de rastreabilidade que foi apresentada no ano passado junto à Câmara da Carne, ao Ministério. Então, a gente juntou o que já existe, a gente deu uma sugestão de melhoria, um ajuste, uma modernização no processo, realmente para a gente criar um caminho seguro dentro do, vamos dizer assim, do corredor da rastreabilidade, do que a gente entende como a necessidade da rastreabilidade para atender essa demanda, seja ela do mercado externo ou do mercado interno, que também é uma coisa que é premente de a gente necessitar. Você falou em rebanho aí de 210 milhões de animais, né? Dá para fazer rastreabilidade individual do gado brasileiro nessas condições? Pergunta muito boa, Sidney, porque todo mundo, quando a gente fala assim, vamos botar um sistema de rastreabilidade no Brasil, acha, vamos agora, do dia para a noite, rastrear 210 milhões de cabeças. Isso vamos dizer assim, é utópico a gente falar isso. Lógico que a gente tem que criar um processo que dê um início, que dê uma estrutura bem feita para a gente chegar ao longo de alguns anos e ter o rebanho todo do Brasil rastreado, né? Mas dentro de um processo, principalmente, que a gente dê segurança que esse investimento realizado pelo produtor vai ter um retorno efetivo em função de todo o processo que ele está agregando valor ao seu produto carne, ao boi que está sendo enviado para o abate. Então, lógico, a nossa proposta ela está baseada em criar esse caminho e principalmente dar alternativas para a gente atender as demandas que a gente tem de forma urgente, como a própria demanda da União Europeia, que com a lei anti-desmatamento, que a gente já precisa começar a entregar animais no final desse ano de 2024. Então, a gente está tentando acomodar nessa proposta ações específicas para atender esse mercado, que é tão importante para o Brasil, e dar um caminho de rastreabilidade segura para a gente chegar aí ao longo dos anos, podendo dizer que a gente tem um rebanho praticamente todo rastreado e monitorado dentro de um processo único. Mas o que é que esse novo sistema vai representar para o pecuarista em termos de custo? Essa é uma questão muito importante, Sidney, porque o que a gente está vendo e o que a gente quer trabalhar junto com o Ministério é dar formas de amenizar esse custo para transformar ele num investimento e mostrar que um produtor que vai fazer o seu processo desde a origem, que é o que a gente precisa, entendeu? Vai conseguir ter a segurança da sua remuneração desse animal a partir do momento que ele vai comercializar esse para um terminador, ou para um recriador, ou até mesmo num processo de num ciclo integrado, né? O ciclo completo diretamente para o abate na indústria frigorífica. Então, a gente quer reverter essa ideia de custo e começar a trabalhar com uma ideia de investimento, ou seja, a rastreabilidade ela tem que ser encarada como um investimento que gere um retorno, no caso específico para o produtor e que vale a pena para ele fazer esse investimento para entrar nessa linha de fornecimento específica de algum mercado ou de alguma carne, vamos dizer assim, que tem um valor agregado que gere esse benefício para ele.
Isso que é o ponto mais importante dessa história toda, né? Aécio, a gente tinha aí mais umas 10 ou 15 perguntas para fazer para você. Evidentemente que o nosso tempo sempre é apertadinho aqui, né? Mas eu acho muito importante a gente acompanhar. Evidentemente que nós vamos continuar acompanhando aí esse trabalho que vocês estão fazendo, acompanhando o caminho dessa proposta aí dentro do governo, dentro da sociedade. Eu vou chamar você e o pessoal da mesa também para a gente voltar a esse assunto na medida em que as coisas forem acontecendo. Combinado? Combinado, Sidney. É sempre um prazer falar contigo. Estou à disposição no que for preciso. Muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, Sidney. Boa noite. Boa noite. O canto recortado do sabiá de peito alaranjado anunciou que a boiada já está chegada na porteira da Ramada, que vem a ser um pouco mais do que a metade do caminho para o Arraial do Espraiadinho. Neste ponto da jornada, a gente faz mais uma parada ligeira para retomar nossa lida faladeira em instantes, quando então será feita a apresentação de um resumo da situação atual da negociação com o boi gordo na praça, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com o tempo querendo ser mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, agora não falta mais quase nada para o fim do jejum da quaresma e para a virada do calendário. Mas a negociação de gado continua mais parada do que água de poço no nosso mercado pecuário. O Terra Viva DBO na TV recomeça dentro de 3 minutos e mais um pedacinho. Aguarde. Com a boiada já redonda e viçosa pastando sossegada nas invernadas, começa agora a parte mais custosa do nosso serviço, que é justamente fazer a negociada do mestiço. E para isso, o primeiro requerimento ao qual os companheiros e companheiras fazendeiros têm de dar atendimento é campear no eito informação de qualidade a respeito do andamento da negociação no mercado do boi gordo e de qual foi a evolução registrada na sua cotação. Pois o tempo cumpriu mais uma vez o seu roteiro costumeiro de querer estar sempre apostando corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é o mais ligeiro, de modo então que no calendário os trieiros de março já praticamente chegaram ao fim, assim como o longo período da quaresma que está por um triz. E o que tem para ser contado é que, com o mercado pecuário mais parado do que a água de poço, na Praça da Matriz o movimento até teve algum aumento, mas foi de gente que estava indo rezar. Já no Bar dos Boiadeiros, que é onde os fazendeiros vão para fazer negociada de boiada, o café ficou mais de hora no bule e foi jogado fora, porque não apareceu ninguém para tomar. A mesma coisa também aconteceu no açougue, onde o dono continuou padecendo de solidão no seu estabelecimento por conta do desaparecimento da sua freguesia, que deixou a mercadoria largada e esquecida na câmara fria e preferiu passar na peixaria. A explicação, conforme tem sido falado aqui de assim e outro também, e já é do conhecimento de todo mundo, tem duas partes, sendo que a primeira é uma questão religiosa, com a recomendação para os fiéis de fazer penitência e, em relação à carne vermelha, observar uma rigorosa abstinência. O segundo motivo desta atual inapetência geral da população, como também já é da sabedência dos companheiros e companheiras boiadeiros do país inteiro, é que, no fim do salário do trabalhador brasileiro, sempre sobra um bom pedaço de mês. E por causa dessa consumição, nestas horas de agora, o povo está de novo sendo obrigado a gostar mais de arroz e feijão com ovo. Outra baita complicação é que os abates de animais e a produção de carne, que já tinham sido os maiores da história da pecuária brasileira no ano passado, continuaram aumentando substanciosamente neste trecho que já foi vencido no ano presente. Além disso, com o desinteresse na cria, a grande quantidade de vacas descartadas da reprodução e engordadas para corte está ajudando a piorar mais ainda esta situação. Repare então, a amiga pecuarista, que, por conta desta conjuminação de esmagrecimento do consumo com aumento da oferta, a precisão do dono do frigorífico de comprar gado terminado atualmente é mínima. E, logicamente, que a reação dele é passar para frente a pressão baixista. Já o pecuarista, por seu lado, não tem outro recurso para tentar escorar, a não ser o de parar de vender, passar o cadeado na porteira e deixar a boiada quieta na invernada, que é o que ele está fazendo agora, né? De qualquer maneira, não vai dar para ficar segurando indefinidamente boi que já está pronto na propriedade. De modo, então, que fazer já um planejamento de como vai ser feita essa comercialização é caso de urgente necessidade.
Aí, juntando tudo, fechando o compasso, passando o traço e fazendo a conta, o resultado foi que, no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram registradas agora mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões pesquisadas rotineiramente em todo o Brasil, sendo que desta vez o que aconteceu foi que a arroba caiu em 4 destas praças, mas em uma única ela foi na direção contrária e ainda subiu. Esta alta solitária foi registrada no sul do Goiás, onde o boi estava alongado e o comprador foi obrigado a aumentar o preço para R$ 210, com pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Já no sul do Tocantins, o mercado foi para o outro lado e o macho acabou sendo derrubado para R$ 200 redondos. No norte das Minas Gerais, o corte foi no preço da vaca, que piorou para R$ 190. No noroeste do Paraná, o dono do frigorífico mandou avisar que o valor do boi foi reduzido para R$ 225. E no Rio de Janeiro, a fêmea está saindo agora por, no máximo, R$ 193. O meu peito é um eito loteado, arado e plantado com semente de felicidade. A adubação eu fiz com a sinceridade guardada no coração. E para não deixar crescer o mato da vaidade, eu faço a carpa com a enxada da verdade. Pode ser que, por eu ter pouca idade, essa lida seja só um fruto da ingenuidade. Mas é para ver esse sonho enverdecer que eu luto. E eu estou certo de que está perto o dia em que, neste chão, a minha vida vai florescer. Esta e mais de 800 outras prosinhas que vão na mesma direção foram escritas pela minha própria mão com a intenção de valorizar a nossa verdadeira cultura sertaneja, que está cada vez mais viva no coração da população brasileira e estão todas reunidas, organizadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam sendo lidos, recitados e cantados nas rodas de violeiros, cantorinos e catireiros dançarinos do Brasil inteiro. Se o amigo e a amiga gostaram e ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção completa, podem ligar diretamente para o meu telefone particular para falar comigo mesmo no número 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. E levando no coração a recordação deste dia de grande alegria que a comitiva passou aqui nesta freguesia, a gente anuncia a nossa despedida, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, com feriado e tudo, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço, um excelente começo do final de semana esticado para todo mundo e até lá então.